Meus amigos, hoje vamos falar sobre o discurso de Lula na ONU, os contrapontos que precisam ser ditos e também sobre o que disse Donald Trump. Prepare-se, porque esse tema mexe diretamente com a nossa liberdade e com o futuro do Brasil. Vamos começar pelo discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU. Lula defendeu a soberania dos países e criticou sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Disse que o multilateralismo está em crise e acusou a ingerência externa como inaceitável. Atacou parlamentares de direita, citou o julgamento de Bolsonaro e falou em falsos patriotas. Defendeu a regulação da internet, dizendo que não é censura não, mas proteção da democracia. Criticou Israel classificando o que acontece em Gaza como genocídio, ainda que tenha condenado também os ataques do Hamas. Defendeu o diálogo na Venezuela e evitou chamar Maduro de ditador. E, acima de tudo, reforçou o apoio a Cuba. Concluiu pedindo maior protagonismo do Sul global frente ao Norte desenvolvido. Agora, meus amigos, vamos aos contrapontos. Porque o discurso parece bonito, mas quando olhamos a realidade do Brasil e do mundo, a história muda bastante. Soberania nacional? Lula fala em soberania, mas ignora que hoje quem sufoca a liberdade do povo brasileiro é a aliança entre PT e o governo federal, STF. Ingerência externa. Quando a esquerda pede ajuda internacional, é democracia. Quando a direita denuncia abusos, é traição. Meus amigos, 2 pesos e 2 medidas. Julgamento de Bolsonaro não foi justiça, foi perseguição política. Isso é autoritarismo. Forças antidemocráticas. Quem tentou controlar a imprensa e aparelhar instituições foi o próprio PT. Regulação da internet. Na prática, isso é censura. Basta olhar os inquéritos das fake news. Ditaduras amigas. Lula condena autocratas, mas protege Maduro e Cuba. Hipocrisia pura. Conflito em Gaza. Colocar Israel como genocida enquanto relativiza o Hamas é injusto e perigoso. Venezuela. Falar em diálogo com Maduro é ignorar a realidade. O povo foge em massa da miséria. ONU e Palestina. Criticar os Estados Unidos por barrar representantes ligados ao Hamas é sim um gesto de apoio indireto ao terrorismo. Rússia e Ucrânia. Lula coloca invasor e invadido no mesmo nível. Isso não é neutralidade, é conveniência. Sul global. O problema não é norte contra sul, mas governos corruptos contra o próprio povo. Ou seja, Lula fala em democracia e soberania, mas na prática defende ditaduras amigas. Ataca adversários internos e tenta impor censura disfarçada de regulação. Já Trump relatou ter encontrado Lula de forma cordial, mas deixou claro que não vai se deixar enganar. Denunciou as barbáries jurídicas do judiciário brasileiro, que hoje age como um ator político. Um país não pode ser chamado de livre quando juízes viram governantes e o povo perde a sua voz. Defendeu a liberdade de expressão contra a censura disfarçada de regulação. Reforçou o apoio a Israel e rejeitou qualquer tipo de relativização do terrorismo do Hamas. Criticou o apoio de Lula a ditaduras como Venezuela e Cuba. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, reconheceu claramente que Rússia foi a agressora e fez questão de dizer que a verdadeira luta não é entre norte e sul, mas entre liberdade e tirania. Em resumo, Lula tentou passar uma imagem de estadista, mas seu discurso foi totalmente incoerente e cheio de contradições. Já Trump falou de frente, apontou os abusos do judiciário brasileiro e se posicionou claramente contra ditaduras e contra o terrorismo. No fim das contas, a grande pergunta é: quem realmente está defendendo a liberdade e quem está tentando manipular com narrativas? E você, o que achou do discurso? Concorda com o Lula ou com o Trump? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar análises políticas sem censura. Até o próximo vídeo.